Numa entrevista a jornalistas brasileiros, durante a passagem lá pelo Japão, o presidente Lula está com uma comitiva inteira, ele evitou confirmar que tenha feito qualquer convite ao deputado alagoano Arthur Lira para compor seu ministério. No entanto, o Lula valorizou a presença, dos ex-presidentes da Câmara e do Senado. A gente tem o Rodrigo Pacheco na foto. Coloca a foto na tela, Nicolas, por favor. A gente tem o presidente Lula cercado ali das lideranças do Congresso Nacional. A gente tem, de um lado, o Arthur Lira com o seu sucessor, o Hugo Mota, e do outro lado, o Rodrigo Pacheco com o seu sucessor, o Davi Alcolumbre. Ou seja, o Lula num bom relacionamento com o Congresso Nacional. E só que o que é que acontece? Vou passar aqui a palavra para o Enio, a foto está na tela, a foto que eu mencionava, Rodrigo Pacheco, Davi Alcolumbre, Lula, Hugo Mota e Arthur Lira. É um daqueles convites que o presidente faz, Enio, para contemplar e para manter essa boa relação, aliás, essa diplomacia entre o Congresso Nacional e a Presidência da República é fundamental, mas aquelas especulações de um possível convite para o Arthur Lira não foi confirmada nem pelo presidente, nem pelo próprio Arthur, não é isso, Enio? Isso. Acredito que isso se deva ao fato de serem articulações normais, não é? O Arthur Lira, mesmo fora da Câmara dos Deputados, da presidência, ele tem um enorme prestígio, ele foi um dos políticos que mais cresceu, na minha opinião, do ponto de vista de prestígio pessoal, no período que foi presidente da Câmara. A gente pode falar que existe nacionalmente um Arthur Lira antes da presidência da Câmara dos Deputados e depois da presidência da Câmara dos Deputados, né? Ele não volta ao mesmo posto que tinha antes, de não muita relevância no cenário nacional. Acho que ele preserva essa relevância. Agora, para compor um ministério, é necessário algo além da relevância pessoal. Qualquer pessoa que vá para o ministério, ela faz parte de um acordo político entre partidos. Então, para o Arthur Lira ser ministro, isso não está ligado à competência pessoal dele, nem mesmo à liderança dele, do ponto de vista de representante de uma ala importante na Câmara dos Deputados, porque essa ala já tem ministério. E o que cabe ao presidente da República, qualquer presidente da República, um governador do estado também, um prefeito, qualquer pessoa que esteja num posto executivo, ao fechar um acordo político, até com um grupo do seu próprio partido, é ver o que está representando esse acordo político. Então, o Arthur Lira poderá ir para o ministério, no meu modo de ver, em duas situações. Uma, substituindo alguém do grupo político dele. Então, vamos supor que o grupo político dele é composto por diversos partidos e que ele tem liderança sobre X deputados, vamos supor que tenha 2 ministros, certo? Esse grupo não vai ter 3 ministros. Ele não terá os 2 que já tinha, mais um, que é o Arthur Lira, se não houver um acordo novo do ponto de vista de correlação de forças. Então, o Arthur Lira poderá ser ministro substituindo um ministro do seu grupo. Essa é a maior tendência. Ou, se o Arthur Lira representar um acúmulo de forças maior, um ganho de forças políticas para a presidência da República no Congresso Nacional, de forma que, em vez de esse grupo passe a ter, em vez de 2, 3 ministérios, esses números que eu estou falando são hipotéticos, certo? Não correspondem à realidade dos fatos, só como exemplo. Então, se tem 2, para ter 3, tem que ter um novo acordo que justifique isso. Eu não sei se esse novo acordo existe. Certamente o Lula está procurando isso, porque ele, como presidente da República, tem todo o interesse em ampliar sua base no Congresso. Agora, naturalmente, que essa base no Congresso terá que ser acrescida, terá que ser algo real, algo de concreto. Portanto, essa é a minha avaliação. Arthur Lira tem prestígio, tem força. Agora, para ganhar mais um ministério para o grupo político dele, será necessário, acho que, um novo acordo, ou ele fazer uma substituição de um dos nomes que já tem lá. Obrigado, Enio. Ângelo Farias, uma das frases do Lula foi assim: eu trouxe os antigos, se referindo a Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, porque rei morto não é rei posto. Rei é sempre rei.
Palavras do Lula. E ele continua: você pode ter um segundo, um terceiro e um quarto rei, mas o primeiro continua rei. Levantou a bola, deu moral aí para Rodrigo Pacheco e Arthur Lira, o Lula, hein, Ângelo Farias? Eu duvido que o Lula dissesse isso, que os dois fossem em oposição ao governo dele, né? Tivesse dificultado o governo dele. O Pacheco parece todo respeito, mas parece um boneco de Olinda, né? Ele ficou gigantesco nessa foto, maior do que todo mundo, né? O Lula, que é baixinho, ficou parecendo uma criança perto dele. Agora, o Rodrigo Pacheco e o Arthur Lira foram aliados de primeira hora do Lula, né? O Lula não pode reclamar. Que é isso, Ângelo Farias? Ângelo Farias, rapaz, você falando dos altos e dos baixinhos aí me atingiu agora, rapaz. Eu lembrei da fase da escola, você falando da altura do povo aí, rapaz, do baixinho e do alto, mas pode continuar. Foi só porque eu me senti contemplado aí com a fala também, Ângelo, pois não. É porque apareceu uma escadinha essa foto, você vê o Pacheco lá em cima e vai descendo assim. Olha aí, ó, tá vendo aí, ó, o Pacheco desvirtua toda a altura da foto. Você pega uma parte mediana, o Arthur Lira sobe um pouquinho, mas o Pacheco passou demais. Agora você vê, Ângelo, que o baixinho de todos, o mais baixinho de todos, é o presidente da República. Aí quando tiravam onda comigo na altura, eu dizia, olha, eu dizia assim, olha, como é que o pessoal fala? Dizia assim, nos melhores frascos que estão os melhores perfumes, né? Aí uma pessoa chata dizia assim, mas os venenos também ficam nos pequenos. Aí uma vez eu falei, não, mas de toda forma é que são os que causam o maior efeito. Seja pro bem ou pro mal, ele tá ali fazendo os grandes efeitos. Doutor Álvaro chegou, vamos dar um bom dia para ele para passar pro Ângelo Farias. Bom dia, doutor Álvaro. Bom dia, Ângelo, bom dia, Luciano, bom dia, mestre Enio. Estou por aqui. É isso aí, mas de fato o Pacheco é altão mesmo. O Davi Alcolumbre, o Hugo Mota e o Arthur Lira estão no mesmo nível. Aí vem o Lula para baixo e o Pacheco para cima. Vai lá, Ângelo. Analisando aí o que eu vejo, que a própria matéria de 7 segundos destaca aí, é que o Arthur Lira, na última eleição, era o aliado de Bolsonaro, né? Fez uma eleição contra o presidente Lula. E ele virou a chave assim que a eleição teve o resultado final. Agora, ele precisa entender que existe uma parte do eleitorado do próprio Arthur Lira que não vota no Lula. Então, talvez essa não vontade do Arthur Lira assumir o ministério tem tudo a ver com essa questão política e ideológica de momento também. Porque ou ele é do governo Lula ou ele não é, né? O que a gente está vendo é um Arthur Lira em cima do muro agora, né? Nem vai para um lado, nem vai para o outro. Nem fala nem a defesa do Bolsonaro, nem também é patrocinador do governo Lula. Ou seja, o Arthur Lira vai precisar tomar uma decisão de que lado ele vai estar no ano que vem, né? Se ele vai continuar apoiando o governo Lula e uma reeleição, ou ele vai apoiar um candidato, né, da direita que sai aí nos próximos meses, um nome novo, se o Bolsonaro continuar inelegível, etc. e tal. Então, ele precisa sair do muro, o Abdias. É um assunto que a gente precisa sempre comentar aqui. O político em cima do muro, ele acaba perdendo, né? E é nisso que os seus adversários já são mais consistentes, né? Se o Arthur Lira quer ir para o Senado e não tem um posicionamento para que grupo ele vai apoiar como presidente da República, isso já interfere. A mesma coisa pode acontecer com o JHC. Ele vai ser candidato para o Senado com que partido? Vai apoiar que ideologia política? Ele foi eleito com um público da direita. Vai ser candidato para a esquerda, num partido de esquerda? Como é que fica a vida desses candidatos? Infelizmente, não tem como fugir dessa polarização política hoje do Brasil. Quando você pende para um lado, você toma um partido, você vira um time de futebol. Então, se você está jogando hoje no futebol da direita, se você muda para a esquerda, você é tido como traidor. E vice-versa. Se você está na esquerda e vai para a direita, você é tido como traidor ou que virou a casaca. Então, o Arthur Lira tem muito disso, precisa definir em que caminho ele está. Agora, uma viagem como essa, que foi o ministro Renan Filho, foi o Isnaldo Bulhões e foi o Arthur Lira no mesmo voo e o Lula, alguma coisa foi conversada sobre 2026. Isso aí sem dúvida. Luciano Amorim, o que será que teremos na bagagem na volta dessa viagem, na sua opinião, Luciano? Engraçado, né, Abdias, que a gente vai conversando com os nossos parceiros, meu querido Ângelo Farias, doutor Álvaro, e a gente vai tendo mais ou menos uma noção daquilo que eles consideram que o governo Lula acertou ou errou, né? Quando erra, eu tenho certeza que o Ângelo estaria aqui fazendo aquelas críticas contundentes que o Ângelo sempre faz. Quando acerta, é porque conta com o silêncio do Ângelo. O Ângelo não deu nenhuma palavra, Abdias,
sobre essa visita diplomática do governo brasileiro lá para o Japão. O Lula foi como um mercador levar o nome do Brasil lá para o Japão. Reuniu-se, Abdias. Veja só, a o Japão se referiu ao governo brasileiro. O imperador Naruhito, você tem uma ideia, lá no Shintoísmo, que é a religião lá do Japão, o imperador Naruhito, ele só se reúne, ele só encontra um chefe de Estado por ano, porque o imperador ele é a própria designação do deus deles, lá, do deus do Shintoísmo na Terra. E o imperador, a reunião anual do imperador deste ano foi com o governo brasileiro, foi com o presidente Lula. O Lula enxergou estrategicamente essa guerra comercial que está sendo desencadeada pelos Estados Unidos e foi para o Japão, foi conversar com a terceira, quarta maior economia do mundo para trazer aí dividendos para a economia brasileira. Aí a gente lembra aqui, vamos voltar alguns poucos anos no tempo, né? Vamos lembrar quantas viagens diplomáticas fez o ex-presidente Jair Bolsonaro, que agora é réu, né, lá no inquérito da tentativa de golpe de Estado. Conversou lá com o presidente da Hungria, com o ultranacionalista presidente da Hungria, e foi beijar a mão e bater continência para a bandeira americana lá nos Estados Unidos. Não me lembro de nenhum outro encontro relevante da diplomacia brasileira que sofreu muito no período da presidência do ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, precisamos falar aqui do sucesso dessa viagem do presidente Lula, do governo, do Estado brasileiro até o Japão, que foi muito exitosa. O Lula já foi embora do Japão, está no Vietnã, Abdias. Fez um tour lá pela Ásia, está nesse momento no Vietnã, tratando também de assuntos comerciais com o país asiático. Com relação ao Arthur Lira, Abdias, eu acredito que o Lula fez questão de dizer, né, que não houve conversa nenhuma sobre ministério dentro do avião, porque o Lula disse o seguinte, que qualquer conversa sobre ministério com brasileiros será feita dentro do território nacional. Mas mesmo que não tenha havido conversa, Abdias, houve uma abertura, né? E principalmente, só o convite faz com que o Arthur Lira pense, o Arthur Lira sempre respondia, todas as vezes que foi perguntado, o Arthur Lira sempre respondia, não houve convite nenhum, não posso responder em cima de um convite que não aconteceu. Eu creio que a lembrança para que ele esteja nessa viagem já torna o Arthur Lira um pouco mais próximo aí do Lula nessa questão. O Lula quer, viu, Abdias? Se a gente for ver nos bastidores o que é que está acontecendo, é o seguinte, o Lula quer que o Arthur Lira seja ministro. O Lula até dá o ministério para o Arthur Lira, independente dessa negociação que o meu amigo Enio Lins falou aí. Pode até acrescentar mais um ministério para o Centrão. Quem está muito reticente em relação a isso é o Arthur Lira. O Arthur ainda não tem certeza se isso é vantagem ou não para ele, porque é um ano de ministério, né, Abdias? E dependendo do ministério, não dá para fazer trabalho nenhum em um ano, não dá visibilidade nenhuma em um ano. Só que em um ano sem ministério também, o que é que pode acontecer com Arthur Lira? Então essa é a dúvida que paira na cabeça do ex-presidente da Câmara. Ser rotulado como um ministro lulista, para o bem ou para o mal, ou permanecer de forma independente lá na Câmara dos Deputados e, consequentemente, perder força, né, Abdias? Porque quem tem a caneta na mão agora é o Hugo Mota. É isso aí, Luciano. Obrigado, viu, por sua análise. Doutor Álvaro Costa. O Luciano tocou num ponto importante aí, que de fato a gente tem um foco nesse momento. A reportagem tem na sua manchete, né, no seu título, melhor dizendo, esse afago feito ao Arthur Lira, né, sobre a questão do rei morto não é rei posto, e sobre a importância tanto do Rodrigo Pacheco quanto do Arthur Lira para o presidente Lula. Mas a gente precisa também destacar essa viagem internacional nessa relação diplomática com o Japão. Mas queria lhe ouvir nesse sentido dessa viagem e o que é que significa essa proximidade do Lula com o Congresso Nacional, tendo em vista que a governabilidade é fundamental e só se dá com essa boa relação, né, doutor Álvaro? Eu vou acompanhar Luciano e Ângelo ali para saber que a gente não só critica por aqui, a gente também tem que fazer os nossos elogios, né? O presidente Lula está aproveitando esse momento de instabilidade entre os Estados Unidos, né, Japão e outros países mais, né, para fazer o seu bom comercial, a sua boa vizinhança, né? O presidente Lula chegou lá
né, e já avançou nas negociações com venda de aviões da Embraer. Ficou faltando algumas coisas dentro da sua perspectiva, como a questão de negociação da carne bovina e do etanol para o Japão, né? As críticas ficaram por conta, né, da primeira-dama Janja, né, que viajou antecipadamente, não cumpriu nenhuma agenda, vamos dizer assim, né, que se diz que ela cumpre quando viaja sempre leva também mais uma comitiva à parte. Mas o fato é que o presidente Lula está aproveitando esse momento, como disse aqui, repito, de instabilidade, né, entre o governo americano e outros países. O Japão não vai querer guerra com ninguém. A China, muito menos. Não se engane quem já anda discutindo, quem anda colocando aí que vai haver uma terceira guerra mundial, etc. Esses países não querem guerra, Abdias. Eu já vou chegar onde você quer, porque são países de grande potência mundial, né, que exportam muito para o mundo inteiro e querem aproveitar as brechas que estão seguindo. Com relação a Arthur Lira, está lá, né? O Arthur Lira estava ali, foi convidado, não só ele, como também o ex-presidente do Senado. Os dois aparecem ali, um em mais destaque, como disse Ângelo, né? As alturas, né? O outro mais baixo. Os baixinhos estão dominando o mundo, né, Abdias? Tem que ter cuidado com esse povo. E aí a gente chega lá na frente, como o Abdias disse, né? Está Lula ali, está discutindo, o Arthur Lira está ali pelo lado, dizendo assim, ó, estou aqui, né? Para o que precisar eu estarei aqui, porque ele poderia inclusive ter negado essa viagem. Ó, tem outros compromissos aqui na casa, né? O Pacheco também, já estou visando a eleição que se aproxima, mas estava lá do lado do presidente Lula, recebeu o convite, aceitou e aproveitou a oportunidade. Talvez não tenha tido nenhuma conversa, como Lula disse, né? Eu não seria louco de, num espaço reservado, estar tratando de outras situações, tratando de ministério, distribuição de cargo ou coisa parecida, né? Vou esperar um momento mais adequado para conversar, né? Foi aquele afago, como a imprensa está colocando, mas de certa forma foi um prestígio para esses né, reis, como destacou aí várias reportagens, estar ali ao lado do presidente. É um homem que sabe transitar, como a gente disse aqui. Arthur Lira transita bem dos dois lados, né? Um político que eu considero de centro, porque ele ora está na esquerda, ora está na direita, e sempre está ali ajudando o centrão a assumir o seu papel e seu espaço. Então, para Arthur Lira é importante estar do lado do presidente, até porque não se sabe qual será ainda a sucessão do PT, a sucessão da esquerda nas próximas eleições agora que se aproxima em 2026, e por ali ele vai fazendo o seu comercial toda sorte. É um homem que mostra força, né, na política brasileira ainda como um todo, e mostra força e traz força para Alagoas também. Muito bem, doutor Álvaro. Obrigado, viu, pela análise.